É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa noite de quinta-feira, encerrando mais uma semana, graças a Deus. E bora, porque hoje tem muito assunto aí polêmico pra gente comentar. E a gente chega porque, Leandro, na semana passada não deu para falar tudo que era necessário, porque um dos assuntos que está repercutindo, e eu vi que foi assinado um decreto essa semana em Uberaba, liberando o uso de máscara. E a gente tem então essa liberação por parte do governo mineiro, até Patos de Minas foi dada como exemplo essa semana pelo pelo secretário de Estado de Saúde. O governo mineiro recomenda fim da obrigatoriedade de uso de máscara em locais abertos. E um sinal de avanço também foi São Paulo, porque São Paulo decretou também, além de locais abertos, também locais fechados. Não é necessário mais utilizar máscara. Então agora usa máscara quem quer, sem obrigatoriedade. O que eu observo é que as pessoas, mesmo com a falta da obrigatoriedade, tem utilizado máscara, viu? Mesmo assim, tem sido usado máscara em local, seja fechado ou aberto. Eu, particularmente, Matheus, não queria estar usando no coletivo, porque eu vou te falar, eu vivo correndo para pegar o coletivo, a hora que eu chego até ofegante. Mas então, São Paulo retirou essa obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados, bem como Uberaba e também Patos de Minas. O uso obrigatório é somente em estabelecimentos de saúde. Você considera um avanço ou um retrocesso? E você gosta de usar máscara, Leandra? A sua opinião? Olha, realmente teve essa abertura política aí para a gente poder tornar não obrigatório agora o uso de máscaras. Na cidade de Uberaba também teve isso. Foi no estado inteiro, de Minas Gerais, né? Decretado pelo governador Romeu Zema. Na minha opinião, foi um avanço, porque esse uso de máscaras, ele era considerado um retrocesso para a saúde brasileira, visto que o Covid ele estava em alta aí no nosso país. Então agora foi liberado esse uso de máscaras, foi permitido, né, que em ambientes abertos a gente não utilize, e para mim é um avanço sim, porque veio as vacinas, finalmente nós conseguimos nos vacinarmos, graças a Deus, tá tendo aí a terceira, a quarta dose. Então, está tendo na população a sensação, e dados científicos comprovando isso também, que estamos avançando para que seja possível lá na frente um fim dessa pandemia. E eu acho que visto que, por exemplo, a gente vai no shopping, vai numa praça de alimentação, a gente senta, tira para comer e conversa, tal, beleza. E quando levanta tem que colocar. Para mim isso não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, realmente. Agora, em ambiente fechado, eu concordo realmente que a gente utilize as máscaras para prevenção própria, mas em ambiente aberto não há necessidade. Há comprovações científicas de que em ambientes abertos não há essa necessidade de uso de máscaras. Então, para mim, foi um avanço. Leandra, e é interessante a gente falar a respeito do uso de máscara, porque até a gente observa que é um cuidado que os japoneses já tinham, que o brasileiro vivia falando que leis previnem doenças, só que essa doença ela veio e atingiu a todos. E aí, o que eu observo é que ainda hoje existem aquelas pessoas que falam assim: mas tomou vacina e morreu, parecendo que tá comemorando a morte de quem tomou vacina contra a Covid-19. Pô, gente, peraí, vamos observar. Eu vou falar de Patos, você pode falar de Uberaba aí, a situação de Uberaba. Patos, nessa mesma época, no ano passado, aqui na semana que vem vai completar 1 ano da morte de um dos colegas nossos aqui. A gente estava enterrando pessoas a reviria a todo momento, e muitas pessoas sendo enterradas, pessoas morrendo por Covid. Agora, a gente tem uma morte aqui, outra ali. O boletim epidemiológico, eu vou até pesquisar aqui, enquanto você faz o seu comentário, porque o boletim epidemiológico da data de hoje, no passado, mostrava em torno de 15 a 20 mortes, ou seja, a gente teve um momento muito preocupante na cidade e na região. Eram muitas mortes por Covid-19. Nessa mesma época, Coromandel passava por uma situação que enviou pacientes para o estado inteiro. Coromandel, da cidade da nossa região, foi a cidade que mais sofreu com Covid. Agora, ainda existirem aqueles que insistem em dizer que vacina não funciona. A gente viveu na pele, uai. Há 1 ano atrás, a segunda onda veio derrubando a gente como se fosse um boliche.
Agora, a terceira onda, ela se espalhou rápido, mas as pessoas morreram menos do que na segunda. A gente precisa perceber que o vírus, ele ocorre mutações genéticas dentro do vírus. Então, com o passar do tempo, ele vai se modificando geneticamente e ocorre, consequentemente, essa segunda e terceira onda e essas variantes do Covid-19, como aconteceu com o Delta e com a Omicron agora. E é provado cientificamente que as vacinas, elas trouxeram um avanço gigante para o combate do coronavírus aqui no nosso país e no mundo inteiro. Você tomou a primeira dose, a segunda, são reforços de vacina que promovem no nosso corpo a imunidade, que é um preceito indispensável para o combate desse vírus. E aí é uma questão assim de pluralidade mesmo. Tem pessoas que concordam com essa não obrigatoriedade do uso de máscaras, tem pessoas que não concordam. Isso é até bom, porque se todo mundo concordasse, não concordasse, não ia ocorrer a pluralidade de pensamentos, ideias e, consequentemente, democracia. Então, eu acho que essa diversidade de pensamentos, apesar de ter aí os extremismos e a polarização, que infelizmente faz parte da nossa história brasileira, é um ponto positivo, porque são pessoas com pensamentos diferentes que constroem um futuro promissor para nós. Eu tô pesquisando aqui o boletim epidemiológico e aí a gente tem uma ferramenta muito interessante no Google, que é possível você, quando você pesquisa, você coloca o assunto que você quer, você clica em ferramentas e digita o intervalo. Eu digitei o intervalo do dia 17 de março do ano passado. 17 de março do ano passado. Vamos ficar muito atento porque aqui, ó, de acordo com, vamos verificar aqui, a gente tem a informação, vamos ver, a informação de que neste mesmo período do ano passado, a gente tinha aí 22 mortes confirmadas por Covid-19. Eu olhando aqui agora, vamos olhar aqui o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Patos de Minas agora há pouco, dia 17/3. Casos confirmados, 30.777. Tratados, 30.118. Recuperando em casa, 78. Internados em leito clínico, 4. Internados em UTI, 1. E a gente não tem registro de morte. Óbitos confirmados, 584 ao longo de toda a pandemia. Então, mais uma prova de que a vacina funciona assim. Quem não acredita vai se lascar. Aqui a participação do ouvinte no 3818-1798, 3818-1798, a participação do ouvinte. A gente tem que pedindo para você comentar essa matéria aqui não deu pra gente falar na semana passada e a gente fala hoje, porque ô Leandra, você gosta de tomar suco de laranja? Eu adoro, meu suco preferido. E você toma café? Café não, mas a minha família inteira é café. Não, mas então a gente tá muito parecido, porque café eu também não tomo, porque até mesmo que eu tenho problema de estômago, porque eu morro de medo de ficar viciado. E café vicia, viu? Mas tem muita gente que toma café e gosta bastante. Ô Leandra, uma informação do G1 mostra que mudanças climáticas no Brasil podem transformar café e laranja em produtos de luxo no mundo. Eu já vou providenciar, vou plantar uns pés de laranja lá na roça onde minha mãe mora, vou começar a plantar. Pé de café eu vou deixar pro meu chefe aqui, o Elmiro, que esse aqui tem pé de café, nossa senhora, para dar e vender. O café da manhã de muitos brasileiros e da maioria dos europeus, com o tradicional cafezinho e suco de laranja, poderá virar uma refeição de luxo. Os preços dos dois principais produtos de exportação do Brasil, quase símbolos nacionais, o café e a laranja, dispararam nos últimos meses. No Brasil, o preço do café aumentou quase 60%. E aí a gente tem que fazer uma ligação, porque infelizmente a gente teve aquelas condições, e toda a nossa região sofreu com isso, principalmente a região do Cerrado Mineiro, com relação às geadas, que queimaram muitas as folhas dos cafés e fizeram aí com que a produção do café reduzisse, mas a demanda continuasse. E também a gente teve na França, o aumento por enquanto foi mais tímido, de aproximadamente 8%, mas um povo pouco acostumado com a inflação, como os franceses, o valor pesa no bolso. A gente tem também a informação de que até o momento o café
foi o que subiu mais, em torno de 60%. O desafio climático da laranja é porque o clima vem sendo realmente um dos principais desafios para quem cuida desse tipo de cultura nos últimos anos, como afirma a especialista Fernanda Geraldini, pesquisadora da área de frutas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O clima é o principal fator. Já são praticamente 3 anos de uma produção abaixo da média e basicamente é por conta do clima. Chuvas abaixo da média ou no período de florada, no período de enchimento de frutos ou nos dois, como foi o caso da safra passada. Uma situação que preocupa, afinal de contas, 2 símbolos nacionais, eles não podem entrar num processo e a gente tem que os estudiosos, analistas, principalmente do setor do agronegócio, tem que avaliar e muito uma solução eficaz para, é claro, com o clima não se discute. Quando o clima quer fazer, quando a natureza quer brigar, ela briga feio. Só que medidas paliativas devem ser pensadas. E é claro, a tecnologia está aí para isso. Mas, Leandra, preocupante, porque a gente já tem gente que passa, já tem bilhões de pessoas que passam fome no mundo. E agora, café e laranja, que são 2 bebidas tão tradicionais, são bebidas tão populares, entrarem pro ponto de ser raras, situação difícil. Com certeza, são frutas, igual no caso da laranja, são alimentos que fazem parte culturalmente e historicamente da história do nosso país. Inclusive, aqui na minha casa eu falo com propriedade, porque a gente toma, não caso eu, mas a minha família toma café muito, muito mesmo. São extremamente viciados. E houve esse aumento, com certeza, gigante, 60% no preço do café. Isso reflete indiscutivelmente, de forma arriscada, o bolso do brasileiro. E o temor que tem na Europa é que essa mudança climática que ocorre no Brasil, que seja perene, eterna. Eles têm medo de que isso aconteça de forma eterna, porque a gente exporta esses commodities para lá. Existe essa relação e essa interdependência aqui nós e lá na Europa também, tanto pelo café e tanto também pela oferta de laranja no mundo. E o medo deles é que isso entre em colapso, promova um risco para o mundo. E o aquecimento global é um dos fatores que pode estar por trás do aumento desses preços, que foi provado cientificamente aí, que essa relação entre as mudanças climáticas e esses problemas nas colheitas, ele existe, mas deve ser feito um estudo por trás para que essa evidência ela seja comprovada, porque existe esses desafios de você tentar entender se realmente ocorre essa relação intrínseca entre esses 2 fatores, de aquecimento e as colheitas. E no ano, por exemplo, passado, de 2021, teve um impacto dobrado, por causa de 2 eventos climáticos, que foram a seca prolongada e também o frio. Então, esses 2 extremos, eles provocam uma confusão geral nas culturas, que o processo de plantio de culturas, ele segue um padrão e depende exclusivamente do clima. Para você plantar um algodão, para você plantar um café, para você plantar um milho, ele depende muito do fator climático, de como vai estar o tempo naquele processo de plantio, se vai ter algumas alternâncias ou não. O esperado é que não ocorra para que o processo de plantio ele seja efetivado com êxito no final. Então, essas variações climáticas, elas provocam uma confusão durante essas culturas, principalmente na laranja e no café. E a gente também precisa observar que esse aumento no preço do café, ele não significa necessariamente um lucro ou uma rentabilidade para os produtores brasileiros. Porque quando a gente ouve aí o aumento nos combustíveis, no caso aqui de Uberaba aconteceu, que os postos de gasolina, eles aumentaram os preços antes do reajuste chegar nas distribuidoras. Então, o que a gente observa? É um mau caratismo da parte dos donos de postos. Aumentaram antes do reajuste chegar nas distribuidoras. Então, a gente associa geralmente esses aumentos na parte econômica do país como se fosse uma vantagem pessoal daqueles que promovem esse aumento. E no caso do café e da laranja, a gente precisa realmente observar que não necessariamente é um lucro por parte deles, tanto que por parte dos produtores brasileiros, no caso. Tanto que no ano passado a gente teve aquela geada, aquele frio imenso que atingiu produtores diversos de café, inclusive na região sul de Minas Gerais.
E lá os pequenos produtores eles tiveram perdas enormes de produção. E em um contexto geral, a situação para o cafeicultor, principalmente nas regiões que concentram os pequenos produtores, é um pouco complicada, né? Os pequenos produtores são os que mais sofrem com esse tipo de situação. E sem contar que o aumento dos insumos também aumentou muito, o que promove uma outra consequência. E um ponto importante também, que o café, ele é um produto histórico que marcou sistematicamente os períodos políticos no nosso país, como a famosa frase da política do café com leite. Se você falar para qualquer estudante, professor, qualquer brasileiro que preze o amor pela pátria e saiba da história do Brasil, vai reconhecer na hora esse período histórico, o período do café com leite, que apesar de ser uma menção a uma época de oligarquia estatal no poder político, ele evidencia a representatividade do nosso estado, por exemplo, na produção de café. Vou fazer uma palhinha rápida aqui na aula de história. Nessa época do período aí do café com leite, era uma disputa das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais era o representante crucial na produção de café e o São Paulo, que era o dono praticamente ficava no ranking top aí da produção do leite. Então, nessa época, existia uma disputa. Uma hora vinha um representante de Minas Gerais, outra hora um representante de São Paulo. Mas, enfim, o que eu quero evidenciar é que existe esse marco cultural e histórico do café na história do nosso país. E se antigamente as lavouras de café elas estavam profundamente relacionadas às grandes fazendas, hoje 95% do café brasileiro ele é cultivado por pequenos e médios produtores, que novamente, ressalto, são a camada social que mais recebe impacto disso. E qual que é a solução que a gente pode trazer para esse problema no nosso país? Uma das principais pautas que está sendo defendidas pelos especialistas é usar as plantas nativas do cerrado. Cerrado é um tipo de vegetação em que é predominantemente um clima seco. Então, as plantas que são nativas dessa vegetação, elas são acostumadas por grandes períodos de seca, de falta de água, então elas já são apropriadas para esse sistema vegetativo. Então, a gente pode usar essas plantas nativas para fazer um melhoramento genético, porque, como eu disse, são plantas que são adaptadas, são plantas nativas do cerrado. Então, a gente usa essas plantas, usa os grãos dela, a genética propriamente dita, para que a gente produza os grãos mais resistentes à seca, às altas temperaturas, para que a gente continue essa alta produção, tanto no café e na laranja. E outro ponto importante, outra solução, é que a gente possa melhor aproveitar as áreas que são utilizadas atualmente para o cultivo, evitando, assim, a expansão da agricultura para regiões que são protegidas, porque isso acontece muito agora. E muitas dessas áreas que são cultivadas, elas são subutilizadas. E a gente pode, então, usar isso como método de melhoramento na produção e na logística do plantio desses dois produtos, como eu disse. E se você melhora a qualidade do solo, investe em tecnologia, investe na qualidade do plantio direto, em técnicas agrícolas, consequentemente, você vai produzir mais nessas áreas e vai produzir melhor sem precisar avançar para essas áreas protegidas. Ô, Leandra, parabéns pro seu comentário. Este é o Em Pauta, aqui da Rádio Clube 98, a participação da Leandra Cibele, direto de Uberaba, participando conosco às quintas-feiras. O Vander Faria, curtindo vocês direto de Brasília. E eu tenho a participação do Hamilton, de Raul dos Afonso. Boa noite, Matheus. Boa noite, Leandra. Boa noite aos ouvintes da Rádio Clube. Ô, Matheus, você falou uns dados aí da eficácia da vacina, né? Porque eu fui vacinado, a Leandra foi vacinada e você foi vacinado, no intuito de caso de ter Covid, né, pegar Covid, você não teria complicações. A eficácia da vacina foi comprovada através de redução de número de mortes e internações de leitos de UTI. Mas a gente ainda vê políticos, Leandra, insistindo em atacar a vacina. Nós temos aqui em Patos vereador que não é a favor da vacina, que desce o pau na vacina. Nós temos deputado estadual, deputado federal. Você sabe qual grupo partidário que é? Nós temos um presidente da República que é contra a vacina. Eles não aceitam a vacina. Os números comprovam ou mostram que a vacina foi eficaz e eles ainda continuam atacando a vacina. Eu estou sem entender. Você, como assim uma jovem da área política, você poderia me explicar qual que é a intenção
dessas pessoas que estão atacando a vacina, a troco de quê? O que é que eles querem? Vocês conseguem enxergar isso? Me dá uma resposta aí. Olha, sem dúvida alguma, inclusive, obrigada pela sua participação. Adoro quando manda mensagem, a gente pode trocar esses comentários uns com os outros. E, na minha opinião, o que acontece é um negacionismo exacerbado. Os políticos, eles insistem em negacionar a política de vacina, que, como você disse, como os dados mostram, eles provocaram um aumento significativo na melhora do patamar aí da Covid-19 no mundo inteiro. Então, assim, o que a gente pode observar é que é falta de consenso entre eles, é uma falta de estudo, uma falta de senso por parte deles, porque se existe comprovação científica de que a vacina trouxe uma atenuação aí gigante nos números de óbitos, e que também é comprovado que ela reduziu o número de internações e de contágio, por que a gente vai negacionar a valia dessa vacina para a nossa população? Trouxe melhoras aí evidentes e também, consequentemente, uma sensação de apaziguamento na sociedade. A gente está mais satisfeito, agora está entrando no processo de retirada das máscaras, de conforto entre a sociedade, enfim. Eu também gostaria de entender por eles mesmos, queria que eles explicassem o porquê desse negacionismo, que eu também não entendo. É uma falta de senso gigante. A participação de Leandra Cibele, do Jovem Politicando, aqui no Em Pauta da Rádio Clube 98. Leandra, o seu destaque final. Meu destaque final é que a gente está vendendo as camisetas do Jovem Politicando. Inclusive, Matheus, vou te dar uma de presente para você. Oba! E eu vou até chegar um pouquinho a câmera para trás para mostrar as camisetas. Olha que bonitinha, Jovem Politicando. Deixa eu tirar, que a gente tá dividindo a câmera. Deixa eu tirar e deixar só você na câmera pra gente, pronto, agora sim. A camiseta do Jovem Politicando. Eu tô e sem falar que é um projeto, e nas costas tem um pensamento da participante aqui do programa: buscar no presente o nosso futuro. Uma frase de Leandra Cibele, do Jovem Politicando, um projeto interessantíssimo e muito envolvente, porque coloca o jovem na política. Jovem que a grande maioria não gosta de política. E para achar a Leandra, uma jovem que gosta de política, foi raro. E eu tô torcendo para que ela possa cursar nas faculdades de Uberaba para não abandonar este programa. Com certeza, é um projeto assim que eu tenho amor imenso. Foi criado do ano passado para cá. E a gente tem ações aí diversas que a gente está produzindo dentro do projeto. Tem atividades maravilhosas que eu ouvi durante esse ano. E a gente já impactou, durante 1 ano de duração do nosso projeto, mais de 1.000 jovens. E é um número, assim, muito significativo. São por meio de oficinas políticas, por meio de lives, por meio de debates, de bate-papos. Todas essas ações a gente promoveu durante o ano passado para cá. E trouxemos assuntos de extrema relevância para os jovens, como fake news, o título de eleitor, os 3 poderes, as formas de Estado, enfim, assuntos de política básica que são necessários estar no esteio familiar e principalmente para os jovens. Então, eu queria deixar aqui um convite para você, jovem de Patos de Minas, para vocês ouvintes aqui, para adquirir nossa camiseta, apoiar o nosso projeto. A gente está fazendo essa venda dessas camisetas para arrecadar fundos e também para ajudar na divulgação. E, consequentemente, se você adquirir sua camiseta, você vai estar vestindo o nosso projeto literalmente e apoiando não só o projeto em si, mas a causa que ele traz, a filosofia de vida que o projeto traz consigo, que é fazer com que o jovem seja o protagonista da política, que ele seja ele não esteja mais na margem, mas seja o centro do palco. Então, você jovem, você é mais que bem-vindo, você é convidado para estar no nosso projeto, e eu deixo aí o meu convite para todos vocês.